O que você não sabia sobre a cultura punk? Punk é um movimento artístico de contracultura que surgiu a partir da atitude comportamental de algumas bandas norte-americanas ao início da década de 70. Bandas que pregavam a aversão aos valores burgueses predominantes da época, disseminados principalmente através da música e de suas ideologias que defendiam o anti-autoritarismo, a liberdade anárquica e a oposição ao comunismo, entre muitos outros pensamentos revolucionários. Pelo fato de se opor a todos os padrões sociais vigentes, principalmente ao agir de modo oposto ao discurso e estilo pregado pelos hippies. Para os punks, sentimento como o pessimismo, a revolta, a ira e a rebeldia fazia parte do processo da reforma política social. Tá curioso para saber? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Éder Triton e está começando mais um tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Por isso, não medimos esforços para produzir um vídeo rico em informações referente aos assuntos pesquisados por nossa equipe. Você também pode se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Ah, e lembrando que este conteúdo tem o patrocínio exclusivo da Vilares Churrascaria O Costelone, desde 1992, a única e melhor costela da Zona Norte de São Paulo. Mais informações, acesse o site ocostelone.com.br ou pelas redes sociais O Costelone. Os ideais ideológicos da cultura punk se firmaram ao chegar na Inglaterra, mesmo tendo nascido nos Estados Unidos. A cultura punk só se consolidou nesse país em meados dos anos 70. O movimento punk é uma manifestação cultural juvenil caracterizado por um estilo baseado em músicas, moda e comportamento. O punk rock trouxe o princípio da música super simplificada, com pouco mais de 3 acordes, caracterizado pelo som ensurdecedor e rápido. Nesta fase, as músicas das bandas punks relatavam em suas letras a insatisfação perante o regime governamental, retratando a decadência e a miséria econômica que os jovens enfrentavam. Ao contrário dos punks norte-americanos, os ingleses que passaram a fazer parte desse movimento eram de famílias pobres que se revoltaram contra o sistema político-econômico que negligenciava as classes menos abastadas da sociedade. Outra particularidade do movimento punk foi a filosofia do faça você mesmo, um pensamento que seguia o mesmo caminho das ideias de liberdade e do anticonsumismo. A palavra inglesa punk originalmente era utilizada para se referir a um movimento ou a um jovem que não tem compromisso com a vida. Em termos estéticos, o movimento punk ganhou um estilo visual bastante particular, que posteriormente passou a ser conhecido como moda punk. Normalmente os punks usam roupas com aspecto desgastado, com alfinetes, lenços e calça jeans rasgadas ou justas, além das jaquetas de couro com patchwork, botas pretas, piercing, correntes, corte de cabelo moicano, entre outros acessórios que visam transmitir um visual agressivo, violento e intimidador. Um comportamento conhecido como mosh ou a roda punk pode ser considerado um tipo de dança, típica de festivais e shows de banda de punk rock, heavy metal e outros gêneros musicais com sonoridade mais agressivas. Os participantes formam uma roda e ficam girando, chutando e dando cotovelada nos outros participantes que também estão no círculo. Algumas das bandas de punk rock que mais se destacaram no cenário musical deste movimento foram os Sex Pistols, The Ramones, Bad Religion, The Clash, Velvet Underground, Iggy Pop e New York Dolls. Estas bandas passaram a ser influenciadoras deste movimento, usando de deboche dos valores políticos, morais e culturais da época. Já no Brasil, o momento político que vivíamos no fim dos anos 70 não era dos melhores, e isto deu força ao movimento punk. O movimento punk brasileiro foi de grande significância no combate contra o regime militar, regime que imperava no país naquela época. Devido à censura, as músicas das bandas punk apenas começaram a ser conhecidas entre os brasileiros no final da década de 70. O punk rock começou a se disseminar por todo o Brasil. Em Brasília surgiram as bandas Detrito Federal e Aborto Elétrico,
com Renato Russo. No Rio Grande do Sul surgiram os Replicantes. Já em São Paulo apareceram diversas bandas, como Ratos de Porão, Restos de Nada, Inocentes, Ira e muitas outras. O primeiro álbum de punk rock brazuca foi o Grito Suburbano, com as bandas Inocentes e Cólera. Em São Paulo, o movimento punk começou nas regiões mais pobres e afastadas da cidade. Os jovens de baixa renda ficaram cada vez mais distantes da sociedade e do pensamento econômico e cultural. O Brasil estava carente de um pulso musical mais forte. As bandas de punk nacional passaram a fazer um som mais pesado também. Bandas como os Inocentes, idealizada pelo vocalista Clemente, são símbolos disso. Elas deram a largada para a mudança do movimento punk nacional. Clemente Tadeu era morador do bairro do Limão, na capital paulista. Ele se tornou a espinha dorsal dos Inocentes, além de se tornar referência do movimento punk brasileiro. João Gordo do Ratos de Porão, os falecidos Redson Pose do Cólera e Crânio, um punk lendário, também se tornaram referência do movimento punk. Logo depois veio Kid Vinil e Nazi do Ira, que também fizeram parte desse momento do punk nacional. Em 1978, nas proximidades da Galeria do Rock, foi formada a banda paulistana AI-5. O próprio nome do conjunto fez uma referência do ato constitucional número 5, um decreto baixado em 1968 durante o regime militar pelo presidente Arthur da Costa e Silva. Por serem das classes mais baixas da sociedade, os músicos, em sua maioria, trabalhavam como operários ou office boys. Seus conhecimentos musicais vinham da união de todos, pois cada um comprava um disco importado que era emprestado entre eles, disseminando assim um conhecimento musical de tudo que estava rolando fora do Brasil. O movimento adotado pelas bandas brasileiras tem como principal influência o punk inglês. O punk americano tinha um engajamento ideológico um pouco diferenciado. Em São Paulo, o movimento punk foi tomando a cidade. A estação São Bento do metrô era o ponto de encontro dos roqueiros paulistas, que iam do hard rock ao punk. Não demorou muito para o movimento atravessar as pontes dos rios Pinheiros e Tietê, conquistando assim a esquerda festiva da USP e da PUC, consideradas reduto da elite paulistana. Naquela época, o que caracterizou o punk em São Paulo é que ele era um movimento nascido na periferia, depois ganhou corpo e se espalhou por toda a cidade. Sem o apoio de grandes gravadoras, da mídia e do governo, o movimento punk sobreviveu por si só, diferente de outros movimentos culturais que geralmente nasciam na classe alta e média e espalhavam-se depois para as classes mais inferiores. No início dos anos 80, o punk já lotava shows nos subúrbios da capital paulista. Além das bandas já citadas, grupos como Ratos de Porão e Lixomania também se apresentavam nas zonas norte, leste e sul de São Paulo. A Lixomania foi uma banda lendária do punk rock brasileiro, pois foi uma das pioneiras do movimento no país, ao lado de Olho Seco, Cólera, Inocentes e várias outras. A banda foi formada em 1979 no bairro do Lausanne, zona norte da cidade de São Paulo, pelos amigos Adalto, Tiquinho e Zu. Depois entrou o Alê, que assumiu os vocais. Todos os integrantes eram fãs de Sex Pistols, Ramones, The Clash, Dead Boys e muitas outras bandas daquela época. O ano de 1982 foi muito importante para a banda Lixomania. Com a saída do vocalista Alê, Moreno, um antigo simpatizante da banda, assumiu os vocais, enquanto Miro de Mello, ex-guerrilha urbana, substituiu Zu na bateria. Foi com essa formação que a Lixomania gravou o EP Violência e Sobrevivência, lançado em setembro de 1982 pelo selo independente Punk Rock Discos, sob a direção e produção de Carlos Marçal Bueno. Depois do punk rock se fortalecer no ABC, essa vertente musical diferenciada começou a ocupar espaço na grande metrópole. A Rádio Rock 97 FM em Santo André era a única que abria as portas para esse estilo de punk rock. A banda Garotos Podres foi a primeira banda punk brasileira a ter as suas músicas veiculadas em programação normal nas rádios. Eles surgiram no grande ABC. Esta façanha permitiu que a banda realizasse vários shows pelo país e que também aumentou a aceitação de outras bandas underground pela mídia. O grande ABC foi berço de várias outras bandas como os Grinders, DZK, Cães Vadios, Pátria Amada, MX e muitas outras.
Mesmo sendo heterogêneas e vindas de várias regiões da cidade, as gangues punks tinham o mesmo propósito, mas isso não impedia que eles se enfrentassem duramente quando o encontro era inevitável. Não existia paz entre as gangues, pisar em território inimigo podia significar a morte. Os punks do ABC rivalizavam com os grupos da Zona Norte e da Zona Leste da capital. Conseguia-se identificar se o cara era do ABC ou da capital paulista. Em São Paulo, o principal point punk era o Madame Satã, uma casa noturna localizada na região do Bexiga. Tinha também as casas Napalm e Carbono 14. Sempre havia uma pancadaria generalizada entre os punks e os metaleiros, principalmente quando a gangue encontrada pela frente eram os carecas do subúrbio. Muitos falam que os skinheads eram os novos adoradores da suástica, mas na verdade, naquele tempo, eles ainda não tinham nenhum tipo de ideologia. Os skinheads era só um grupo de caras que iam no Madame Satã para bater nos punks e obrigar os desavisados a pagarem bebida para eles. O problema é que começou a rolar vários tiroteios no entorno do Madame Satã. Em alguns casos, integrantes de gangues rivais tiveram suas vidas ceifadas. A casa, que era um ícone para os punks, fechou suas portas, fazendo com que as gangues desaparecessem da região. No ano de 1982, aconteceu no Sesc Pompeia o primeiro grande festival brasileiro de punk rock, o começo do fim do mundo. Este evento reuniu bandas da capital paulista e do ABC, tais como Cólera, Inocentes, Olho Seco, Psicose, Fogo Cruzado, Ratos de Porão e muitas outras. Os eventos aconteciam principalmente em dois lugares, o Templo do Rock e o Construção. Lá se misturou punks vindos de todas as partes da cidade e de vários municípios vizinhos. Logo no segundo dia foi um caos total. A vizinhança, assustada com aquele monte de gente de coturno com cabelos estranhos, chamaram a polícia. Foram efetivadas mais de 30 prisões. Na época, a dispersão do movimento pela polícia virou notícia até no Jornal Nacional. A cena punk era muito underground. Com mais visibilidade, as bandas passaram a ter mais acesso aos estúdios e começaram a lançar discos por selos independentes. Com o sucesso do movimento punk, as bandas Inocentes e as Mercenárias chegaram a ser contratadas pela gravadora Warner. Neste período, aconteceu muitos shows, alguns foram memoráveis, como o que aconteceu no Teatro da Universidade Católica de São Paulo em 1985. Kid Vinil apresentou um outro festival no Sesc. O apresentador teve um passado punk tocando no Verminose. Na maioria dos shows, a galera do punk rock não gostava da presença dos Mauricinhos. Estava armada a confusão. Na maioria das vezes, a pancadaria rolava solta. O movimento começou a perder força no fim dos anos 70, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Contratos com gravadoras e a comercialização das músicas era ação que ia contra os ideais punks. Sendo um subgênero do punk, o estilo New Wave foi uma euforia de vendas para a indústria fonográfica. O punk rock raiz foi pouco a pouco tornando-se mais comercializável, declinando sua principal intenção, que era a mensagem ideológica do protesto. Esta nova vertente do punk rock também caminhava no sentido contrário ao segmento e se tornou o novo principal estilo da contracultura, mas acabou cedendo comercialmente e esta nova onda na época se repetiu por aqui também. Bandas desse novo estilo musical como Blonde, Talking Heads e The Cure utilizavam sintetizadores e tinham uma inclinação ao estilo mais pop. Suas letras eram mais emocionais e bem mais construídas, soavam como poemas. Esse estilo New Wave influenciou bandas no Brasil como a Legião Urbana, criada no ano de 1982 por Renato Russo, além de bandas como Metrô, Gangue 90, Rádio Táxi, Afrodite Se Quiser e várias outras. Mesmo com a onda New Wave, o punk em São Paulo ainda teve fôlego até os anos 80. O novo estilo se concentrou mais na classe média, perdendo o teor de representatividade que era a marca imposta pela periferia. O movimento começou a declinar no começo dos anos 90, bem na época do Plano Collor. Foi quando o rock começou a perder força na cena nacional. Com isso, o punk original também foi junto. A galera mais famosa continuou tocando em festivais fora do Brasil. O Cólera estava sempre em turnê pela Europa.
Nesta época, João Gordo e os Ratos de Porão passavam pelo menos 3 meses em turnê fora do país. A maioria das casas de show voltadas ao punk fecharam suas portas. O punk deu um contexto para os jovens pobres que viviam na periferia e também para os jovens que estudavam em boas escolas. O punk aconteceu no Brasil porque havia um clima operário e uma galera jovem querendo ter alguma coisa que os representassem. Nos dias de hoje, o que restou do movimento pode ser encontrado em São Paulo, concentrados em centros culturais pela cidade. A cena punk ainda conta com alguns jovens rebeldes que buscam estabelecer um conceito de tribos urbanas. A cultura punk foi e continuará sendo um dos maiores e mais importantes movimentos da contracultura, tanto em São Paulo como no Brasil e no mundo, influenciando a moda, a música e muitas ideologias. Os estilos musicais que tomaram o lugar do punk derivam-se dele mesmo alguns que surgiram muito tempo depois, como o grunge. Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, afirmava para todos que a sua banda era uma banda punk. O estilo punk também foi a base do movimento que defendia a inclusão de mulheres e de minorias no mundo musical. Nos dias de hoje, o punk ainda sobrevive da sua música e de sua ideologia, embora com menos evidência do que tinham no passado. Então é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. O nosso principal objetivo é levar mais conhecimento até você. Se gostou, deixe uma mensagem em nossas redes, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a este tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no canal. Até lá!